Olá, pessoal. Eu sou o professor Tiago de Jesus Mendes e vou estar trabalhando com vocês a disciplina de organização, sistemas e métodos. Nessa primeira unidade da nossa disciplina, vamos tratar sobre organização e comunicação. De início, eu trago para vocês aqui uma reportagem da Petrobras que ela aprova propostas para planejamento estratégico. As propostas incluem também focar em ativos rentáveis de exploração e produção. A gente começa a analisar, né? O que tem a ver planejamento estratégico com OSM, Organização, Sistemas e Métodos? Então, gente, tem tudo a ver. Antes de definir qualquer planejamento, a empresa precisa pensar na sua organização, como que vai ser a sua estrutura, como que vai ser os processos, como que vai ser utilizados os recursos, como que vai funcionar o processo de comunicação, de tomada de decisão. Então, podemos falar que a OSM é fundamental para qualquer planejamento estratégico. Então, definindo a organização, a gente tem uma imagem aqui ao lado da cidade administrativa de Minas Gerais, onde que está reunido vários órgãos da administração estadual de Minas Gerais, do governo de Minas Gerais. Então, podemos definir a organização como conjunto de recursos, esforços e pessoas que se relacionam umas com as outras e se dedicam à realização de diferentes tarefas para o alcance de objetivos específicos e coletivos. Então, a gente tem que destacar aqui que esses esforços são para o alcance de objetivos específicos e coletivos. Então, a organização ela tem uma finalidade, ela tem um objetivo, ela não vai agir cada um por si, cada um fazendo o que quer, mas sim buscando de forma coletiva e também específica vários objetivos. Então, cada um pode ter um objetivo, mas todos esses objetivos individuais vão contribuir para o objetivo coletivo da organização. Outra definição de organização é a seguinte: as organizações também podem se diferenciar por meio da sua interação com o ambiente externo, podendo atuar como um sistema fechado ou um sistema aberto. Então, quando a gente fala de sistema fechado, é aquela empresa que acha que não precisa do seu ambiente externo, que o ambiente externo não vai impactar em nada nos seus resultados. É uma situação bem difícil de acontecer. E temos também aquelas organizações que se entendem como um sistema aberto, que está em constante comunicação com o ambiente, tanto interferindo no ambiente externo, como sendo interferido por esse ambiente externo. Tá ok, gente? Então, em organização pública, por exemplo, a interação ocorre com toda a sociedade e com várias outras organizações, além de sofrer influências de conjunturas econômicas e políticas. Então, as organizações públicas precisam interagir com a sociedade, porque o usuário, o objetivo principal de toda organização pública é atender a todos os cidadãos, a toda a sociedade. E precisa colocar a sociedade como o foco, como o principal objetivo. Então, aqui a gente tem um esquema de como funciona essa interação com o ambiente. Primeiro, toda organização vai ter uma entrada de recursos materiais, pode ser matéria-prima, de energia, que é de conhecimentos que as pessoas possuem, de informação, vai ser processado, todas essas entradas vai gerar saídas. E junto com as saídas, todas as saídas vão ser analisadas, vão ter um efeito no ambiente. Todas as saídas têm um efeito, pode ser positivo ou negativo. Então a empresa precisa ficar atenta a isso, que é através da retroação, do feedback, para poder corrigir o que não está dando certo. A gente corrige, primeiramente, através das entradas, para que todo o processo possa dar certo.
Então, organização formal, gente. A organização formal é resultado do arranjo planejado das atividades a serem realizadas e da interação entre os indivíduos que as executam. Quando a gente pensa em organização formal, é todo aquele planejamento inicial que se faz da organização. Quantos cargos que vão ter dentro da organização, quais são os níveis hierárquicos que tem na empresa, quantos funcionários que vão ser necessários, quais os recursos de matéria-prima, de máquinas, de equipamentos que a empresa vai precisar. Todos esses elementos fazem parte da organização formal. Temos também objetivos que são explícitos, os processos são bem definidos, e a estrutura do relacionamento entre as pessoas e as tarefas é graficamente representada por meio do organograma. Então, através do organograma, eu consigo verificar como que funciona a dinâmica da empresa, quais são os cargos, como que funciona a comunicação. Então, tudo isso faz parte da organização formal. A organização informal é constituída por meio das relações informais. Informais, as amizades que são construídas dentro das organizações, e é uma coisa, às vezes, de forma natural, entre os indivíduos que participam da organização. Então, por causa das afinidades, também por questões culturais, as pessoas vão se aproximar. E isso vai gerar um resultado dentro da empresa, contribuindo tanto para o aumento dos resultados, como também pode prejudicar a empresa no alcance dos objetivos. Então, a gente consegue perceber cada vez mais que a organização informal tem um impacto direto nos resultados da organização. Então, a empresa não pode, nenhuma empresa ou órgão público, não pode desconsiderar o peso da organização informal. Então, envolve o comportamento dos indivíduos e a interação voluntária entre eles. Então, ninguém obriga essas pessoas a formar esses elos. É uma coisa assim espontânea, é uma coisa que vai acontecendo no dia a dia. Então, isso vai fazendo com que as pessoas formem opiniões, moldem comportamentos que influenciam dentro de qualquer organização. A organização, a gente consegue perceber que a presença de um tipo de organização não inválida, que a presença de um tipo de organização não invalida nem restringe a existência do outro. Então, dentro das organizações, podem ter tanto a organização formal como a organização informal, que elas fazem parte desse sistema. Não tem como isolar a organização para que ela seja só de forma formal ou de forma informal. Não, a organização é constituída tanto pela formal como informal. E isso que vai possibilitar que ela seja competitiva, que ela atenda a sua finalidade. Tá joia? Então, na próxima aula, a gente dá continuidade a esse assunto.